Fala galera, a gente está chegando aqui com mais um vídeo, né? Para falar hoje sobre um tema que ele tem se tornado cada vez mais recorrente no futebol brasileiro. Agora na segunda-feira, né, foi anunciada a venda do atacante ali do extremo, né, do Grêmio TT, conhecido aí por muitos como TT Furacão, né, para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia, né? O Shakhtar ele já tem preparado já aí uma nova geração de brasileiros, né? Não é a primeira leva de brasileiros que o Shakhtar leva lá para o futebol ucraniano, né? E ele prepara para revender para grandes centros da Europa, para a China. O Alex Teixeira, por exemplo, foi para o futebol chinês. O William, quando saiu do Shakhtar, ele primeiro foi para o Anzi, né? Na época que o Anzi estava investindo muito dinheiro lá no futebol russo, né? Tinha levado o Jusilei, o Samuel Eto'o também para lá, o William foi para lá e depois ele foi revendido para o Chelsea. O Alex Teixeira foi para a China, né, para o Jiangsu Suning, mas muitos jogadores, tipo o Douglas Costa, por exemplo, foram para grandes centros da Europa, né? O Fred foi para o Manchester United e o Douglas Costa foi para o Bayern de Munique primeiro, agora está na Juventus, né? Teve o Fernando Volante, que na época primeiro foi para Sampdoria, depois foi o Spartak Moscou. E o Shakhtar está preparando agora, né, essa nova leva de brasileiros que estão indo para lá. O TT é o novo contratado aí do Shakhtar. A grande questão do TT é que ele não jogou sequer uma partida pelo time profissional do Grêmio, né? Embora fosse uma grande promessa. E pela seleção brasileira sub-20, né? Ele não teve lá um grande destaque no Sul-Americano. Pra falar a verdade, praticamente nenhum jogador brasileiro teve lá grande destaque no Sul-Americano, até porque a campanha do Brasil não foi muito boa. Não foi muito boa nem tanto por deméritos do Brasil, mas por méritos dos rivais mesmo, né? Hoje os 10 países da América do Sul, 9 pelo menos, jogam um futebol de muito alto nível, né? Só a Bolívia, que acredito eu que está um pouquinho abaixo, até a Venezuela evoluiu horrores, é a atual vice-campeã no mundo sub-20, ficou de fora agora do Mundial, terminando em sexto no Sul-Americano, mas com valores muito bons, como o Macum, por exemplo, jogador aí que é da Juventus, né? Joga como volante como zagueiro. Mas o tema aqui agora é o TT, né? E a ida dele pro Shakhtar. Bem, o TT ele é um extremo ali, né? De muita capacidade. O Grêmio tem se especializado em revelar extremos ali, né? Porque a base do Grêmio hoje ela é a mais funcional do Brasil. O Grêmio ele revela jogadores porque ele tem uma cara, ele tem uma ideia de futebol que é algo que diferencia o Grêmio dos demais clubes do país hoje. O conceito de futebol do Grêmio, né, ele muito tem a ver com o jogo de posse de bola, com o jogo de possessão e com o jogo de posição que foi imposto pelo Roger Machado há alguns anos lá. O Roger ele levou esse conceito para o time profissional e alastrou dali para a base. E esse conceito ele tem dado frutos para o Grêmio, tanto no time principal quanto nas categorias de base. Não tem vindo os títulos na base, mas o Grêmio tem feito boas campanhas. Os times do Grêmio eles apresentam sempre conceito de futebol na base e revelam jogadores que acabam sendo aproveitados no time profissional, porque eles são formados para isso, para serem aproveitados no time profissional. Eles são formados para possuírem características que vão ser úteis no time profissional. E com o TT não era diferente, né? O Grêmio tem formado vários extremos. É algo que a Europa gosta muito de contratar, porque o futebol propositivo, né, que marcou época na Europa agora recentemente, ele precisa dos extremos, seja para voltar para defender, seja para largar o campo para atacar, mas os extremos são uma peça-chave. Pois bem, o TT era essa bola da vez aí de extremo do Grêmio, né? Talvez não a bola da vez, porque o Everton é o jogador, é o extremo que já está consolidado, e o PP parece ser o próximo aí a assumir a titularidade quando o Everton for vendido. Mas o TT ele seria para 2019 o que o PP foi para 2018 e que o Everton foi para 2017. Aquele extremo ali que está no banco para ser aproveitado em breve no time profissional. Pois bem, mas com essa venda a gente não vai mais poder ver o TT, pelo menos por enquanto, no time profissional do Grêmio.
é mais um jogador que sai muito cedo numa realidade que tem se tornado dura para o futebol brasileiro. O Flamengo, por exemplo, né, muito se ressalta as contratações recentes aí do Flamengo, né, Gabigol e Arrascaeta, mas o Flamengo acabou perdendo dois jogadores que são de primeiríssimo nível, né, o Lucas Paquetá e o Vinícius Júnior, sendo muito pouco aproveitados no time profissional, né? Eles ficaram ali uma temporada e meia no time profissional e já foram vendidos, né, para Milan e para Real Madrid, né? Numa coisa que acaba sendo triste aqui pro futebol brasileiro, né? Porque a gente revela os jogadores, o futebol brasileiro não deixou de revelar jogadores, mas ele está deixando de aproveitar. Ele está deixando de ver esses jogadores brilharem na liga, ajudarem aqui o Campeonato Brasileiro a se desenvolver, né? Ajudarem a criar uma identificação entre os clubes, a liga e o público, né? E poder vender esse produto final, né? Que é a Liga Brasileira, que é o Campeonato Brasileiro para o futebol europeu. A gente não sabe, sinceramente, se essa é uma realidade que vai se mudar agora, né? O futebol brasileiro ele vive um período de transição, de adaptação no sentido de produto, com a entrada aí da Turner, do esporte interativo. A CBF ela vem promovendo mudanças aí no Campeonato Brasileiro. A gente não sabe se elas serão permanentes, mas eu acredito que elas têm sido para melhor. As mudanças tanto na CBF quanto no conceito de futebol brasileiro. Assim eu espero pelo menos. Não sei se eu estou sendo um pouco inocente, né? Ou se realmente essa é uma realidade, se nós estamos evoluindo. Mas fica aí a expectativa, né, para como o futebol brasileiro vai se desenvolver como produto nos próximos anos. Eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre o que vocês pensam, né, sobre a saída do TT para o Shakhtar, sobre essa mudança do futebol brasileiro, sobre o aproveitamento dos garotos da base no futebol profissional. A opinião de vocês é muito importante aqui para a gente poder desenvolver o canal. Gostaria de contar com o like aí, com a inscrição de vocês, porque isso daí é o que mantém o canal vivo, querendo ou não, né? E que vai fazer a gente aí continuar trazendo aí muito conteúdo aí sobre tática, sobre análise aí para vocês, que é algo que, como eu sempre ressalto, está em falta aí no YouTube, né? Por mais que o YouTube cresça como produto, mas o produto do Fanalytics ali, né? Do fã que gosta da análise, né? Ainda ele está subdesenvolvido aqui na plataforma YouTube, né? Então eu conto aí com a inscrição de vocês, com like, com dislike se não gostaram. Mas é importante o dislike, né? Se ele vier, ele informar por que não foi curtido o vídeo, por que o vídeo não saiu bom, tá legal? Um abraço aí, nosso muito obrigado aí e até a próxima. Falou?